Olá, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui comigo mais uma vez. Se você está aí acompanhando a nossa série sobre o livro de Concórdia, já sabe que ele reúne os documentos que expressam a fé da Igreja Luterana, sempre com base na palavra de Deus. Mas talvez você já tenha reparado numa coisa curiosa. O livro de Concórdia começa com os três credos antigos da Igreja Cristã. Antes mesmo de apresentar a Confissão de Augsburgo, os catecismos ou qualquer outro documento da Reforma, ele vai trazer o Credo Apostólico, o Credo Niceno e o Credo Atanasiano. Mas por que isso? Porque um livro luterano começa com credos escritos muitos séculos antes de Lutero nascer. A resposta, ela é simples e muito importante. A igreja luterana não nasceu como uma nova igreja. Isso aqui é importante nós entendermos. A igreja luterana é a continuação da única igreja de Cristo, reformada segundo a palavra de Deus. Por isso, desde o início, os luteranos fizeram questão de afirmar publicamente que não estavam ensinando uma nova fé. Ao contrário, eles estavam confessando a mesma fé cristã universal que já vinha sendo proclamada desde os tempos dos apóstolos. Essa fé comum, herdada dos primeiros séculos da igreja, está resumida então nos credos ecumênicos. A palavra ecumênico aqui não tem sentido moderno de união entre várias religiões. Ela vem do grego, que significa toda a terra habitada, ou seja, a fé comum de toda a cristandade verdadeira, ou seja, de toda a igreja católica, toda a igreja universal, espalhada por todas as nações. E esses três credos são chamados de ecumênicos porque sempre foram aceitos por todos os cristãos fiéis à Trindade e à centralidade de Cristo. Eles foram formulados para proteger a igreja contra heresias e também para ensinar claramente a fé cristã com base nas Escrituras. Por isso eu te convido agora que nós possamos relembrar brevemente cada um deles. Pois bem, o credo apostólico é o mais curto e simples. Nós, basicamente, o confessamos em todos os cultos. Ele surgiu como uma confissão de fé usada especialmente no batismo para ensinar os fundamentos da fé cristã. E ele vai ter uma estrutura trinitária. Fala sobre o Deus Pai, Deus Criador, Deus Filho, Deus Redentor e Deus Espírito Santo, o Deus Santificador, como a gente vai ver mais à frente quando nós formos estudar os catecismos, tá? Até hoje, inclusive, o credo apostólico ele é usado no culto, na liturgia luterana, tá? Já o credo niceno, ele foi escrito no ano de 325 e completado em 381. Ele surgiu para combater a heresia de Ário, que negava que Jesus era Deus verdadeiro. Por isso, o credo niceno ele vai afirmar com toda clareza que o Filho é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus, e que é da mesma essência com o Pai. O credo niceno também vai ensinar que o Espírito Santo é Senhor e doador da vida. É um baita texto que é profundamente bíblico e teológico. A gente vai estudar ele a fundo. E o credo atanasiano, ele é o mais longo e o mais técnico também. Ele surgiu alguns séculos depois e tem como foco principal explicar com precisão a doutrina da Trindade e também afirmar a encarnação de Cristo. Esse credo ele costuma ser usado mais em ocasiões especiais, como por exemplo no domingo da Santíssima Trindade, quando nós então confessamos ele, né, lemos ele publicamente na liturgia. Mas ele também é uma confissão importantíssima para a fé cristã. Então, por que esses credos aparecem no início do livro de Concórdia? Porque eles são testemunhas fiéis da mesma fé bíblica que os reformadores confessaram. Eles mostram que a reforma não foi uma ruptura com a história da igreja, mas uma volta à fidelidade das Escrituras em continuidade com a verdadeira tradição cristã. Ao colocar os credos no início, o livro de Concórdia basicamente está dizendo: olha, esta é a base. Esta é a fé da igreja. Esta é a verdade que confessamos em comum com todos os cristãos fiéis em todos os tempos e lugares. Além disso,
Os credos ecumênicos servem como marco doutrinário para toda a teologia luterana. Nenhum ensinamento da Reforma pode contradizer esses credos. Pelo contrário, tudo que os luteranos ensinam está de acordo com essas confissões antigas, que por sua vez estão firmadas na Escritura. É por isso que até hoje todo pastor luterano, na hora da ordenação, é chamado a confessar sua fé nesses três credos, reconhecendo que eles são fiéis testemunhos da verdade revelada por Deus. Então, iniciar o livro de Concórdia com os credos ecumênicos é uma forma de afirmar que a fé luterana é uma fé cristã, é uma fé bíblica e é uma fé católica, ou seja, uma fé universal. Ela não é uma invenção nova. É a mesma fé dos apóstolos, dos mártires, dos pais da igreja, agora purificada dos abusos e erros que se acumularam ao longo dos séculos. Por isso, o lugar de destaque dado aos credos antigos no início do livro de Concórdia é uma confissão de humildade, fidelidade e continuidade. Não queremos ser outra fé. Nós queremos a fé verdadeira, centrada em Cristo, baseada na palavra de Deus e proclamada pela igreja desde o início. Essa é a fé que confessamos. Essa é a fé que vivemos. E essa é a fé que queremos transmitir a toda a nova geração de cristãos. Que o bondoso Deus te abençoe.